flagrante muito bom. Tarzan de Castro e esposa, prestigiando aqui o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. Tarzan, você foi deputado? Eu fui deputado estadual e deputado federal. Né? Federal também? Tarzan de Castro. Eu vou ter que repetir a entrevista que eu tentei iniciar. Tá na chapa da GI, que foi eleita agora, amigo. Ele tá Acabou na de ser nossa eleito, GI. a chapa da GI, ele é membro honorário da E eu chapa, também, sou conselheiro, diretoria. presidente do conselho. É o cargo mais importante. Não, o presidente é que é importante. Tarzan, o Duro, São José do Duro já era de Dianópolis em 1962. As ligas camponesas. São José do Duro era a lenda, né? Era o histórico, era Dianópolis mesmo. Uma cidade que me encantava. Eu ia lá de vez em quando, porque meu ideário era as ligas camponesas, mas terminou, houve uma divergência, houve uma evasão, que eu diria, que resolveram fazer um campo de treinamento lá, meio de guerrilha, que seria para a Liga Camponesa. Tinha uma máxima que era reforma agrária na lei ou na marra. Então, ou se faz por bem ou se faz de qualquer jeito, né? Então, eu acho que isso deu uma distorção muito na Liga. Foi um processo de deformação, eu até diria, porque o movimento, que era um movimento de massa, que tinha um ideário de reforma agrária, que é uma reivindicação de um processo de reforma moderna que o Brasil nunca fez até hoje, né? Na realidade, todo país capitalista moderno fez a reforma agrária num determinado, menos nós, né? Ficamos com as repartições coloniais e veio vindo. Hoje tem aí alguma dito de terra distribuída, etc., mas a reforma agrária propriamente dita, a sociedade brasileira nunca alcançou, né? Essa ideia surgiu de quem? Da cabeça do movimento, os dirigentes do movimento do MRT, não? Não, essa ideia surgiu do Francisco Julião, ex-deputado federal de Pernambuco. Que achou que deveria. Que eles tinham fundado lá na região de Pernambuco, no interior, e na Paraíba, na região produtora de cana, essa coisa, com os trabalhadores que não dispunha de terra nenhuma, uma forma de luta para tentar obter a chamada reforma agrária, no caso, e deram o nome de Liga Camponesa. Entende? Havia algum interesse de tomar os Correios ou a delegacia de polícia em São José, em Dianópolis? Não é propriamente dito, não. Em Dianópolis, o que se pretendia ali, parece que era o comandante dessa área, era o Clodomir de Moraes. Eu, na realidade, eu apareci nessa história porque eu era assessor do governador Mauro Borges e, ao mesmo tempo, eu tinha fundado as Ligas Camponesas no estado de Goiás, que era outra coisa. O que tinha lá em Dianópolis, na realidade, era um campo de treinamento. Compreende? Aí, quando lá explodiu, eles descobriram que tinha isso lá, ele me procurou, veio aqui no Palácio, Tarzan, nós estamos com um problema sério demais lá em Dianópolis e precisa da sua ajuda, porque você está aí no governo, ir lá e dizer que aqui não tem nada de violência, não tem, para que a gente vê o que nós vamos fazer lá. Era lá no Rio da Conceição. Né, da Conceição. Almas também teve. Almas Serra era um projeto para ter, mas não chegou a ter. Lá teria um outro polo, né? Mas não chegou porque o de Dianópolis foi desmanchado primeiro, e lá o pessoal, cada um na época, a Força Armada, a Polícia Federal. A Polícia Federal esteve lá? Esteve lá. Exército não? Exército, eu acho que. Aviões chegaram a sobrevoar? Não, isso eu não estava no momento preciso, eu não estava lá. Você ficou quantos dias ali? Eu fiquei poucos dias. Uma semana? Eu fui para dissolver aquilo. Minha ideia era dissolver, para acabar, porque já tinha chamado a atenção da Polícia Federal, do Ministério da Justiça. O assunto tinha virado um assunto nacional. Dianópolis tinha virado um assunto nacional, porque descobriram que as Ligas Camponesas estavam fazendo campo de treinamento para futuras hipóteses de fazer guerrilha. E lá foi escolhido como um dos locais onde seria o ponto. E a fuga? Foram vários? Eram quantos mais ou menos? Você fugiu junto com eles por onde? Não, eu voltei para Goiânia, e de Goiânia que eu saí e fui embora. Eu estava lá normal, naquela época tinha uma linha aérea, Cruzeiro do Sul, não é? Que ia até lá. Eu fui pela Cruzeiro do Sul e acho que voltei pela Cruzeiro do Sul. Daqui de Goiânia, depois é que decretaram minha prisão, essa coisa toda, é que eu afastei. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul e, por coincidência, eu fiquei na casa do Carlos Araújo, ex-marido que morreu, da Dilma Rousseff. Era meu grande amigo, o pai dele era um advogado famoso em Porto Alegre, Afrânio Araújo. E eu fiquei lá, tanto é que eu virei torcedor do Internacional e aprendi a gostar de corrida de cavalo, porque eles gostavam de surf
no cavalo, né? Eu ia com eles e eles eram torcedor do Internacional. Eu acho que depois você terminou em Paris, né? Isso é outra etapa. Aí eu vou preso, aí eu fui preso, aí fugi da cadeia, essa coisa toda, terminei indo para o exterior. Daí é uma longa história, porque aí eu saio, vai de novo. Outra entrevista, né? Então